Olá pessoal, então hoje nós vamos ver a resolução de um exercício dos experimentos fatoriais em que nós temos o seguinte exercício: considere os dados de produtividade de grãos em toneladas por hectare de um experimento bifatorial 2×3 no delineamento blocos ao acaso com 4 repetições. Os níveis do fator A, primeiro fator, foram constituídos por 2 cultivares de milho e os níveis do fator D por 3 tipos de adubo. Nós temos 2 fatores em estudo, né? O primeiro fator sendo as nossas 2 cultivares de milho e o segundo fator, esses 3 tipos de adubo. Então o pesquisador avaliou 2 níveis do fator A que foram constituídos por 2 cultivares de milho, cultivar A e a cultivar B. E os 3 níveis do segundo fator, o fator D, constituído por 3 tipos de adubo, o adubo 1, o adubo 2 e o adubo 3. Então a lista dos tratamentos com base no nosso enunciado são esses 6 tratamentos que foram conduzidos no delineamento blocos ao acaso. Então após a condução do experimento, foram coletadas as unidades experimentais quanto à nossa variável resposta, que é a produtividade de grãos de milho, e foi identificado em cada uma das parcelas esses quantitativos aí de produtividade. Aí no primeiro tratamento, com a primeira cultivar, com o primeiro tipo de adubo, no primeiro bloco teve uma produtividade de 6,1 toneladas por hectare de estimativa. Já para o bloco 2, esse mesmo tratamento, 8 toneladas. Para o bloco 3, 9,2 toneladas. E assim, até o último tratamento, com a segunda cultivar, terceiro tipo de adubo. Lá no quarto bloco, lá um total de 10,4 de estimativa. Tendo esses valores de produtividade das unidades experimentais, o que a gente precisa fazer é o somatório dos tratamentos, que é o nosso Y e J ponto, e que para o primeiro tratamento deu 32,9, que é a soma dos 6,1 mais 8 mais 9,2 mais 9,6. Da mesma forma, o 28,4 é a soma dos cada uma das repetições para esse tratamento 2. Então, feita a soma para cada um dos tratamentos, precisamos fazer também a soma dos blocos. Então vamos somar todas as unidades experimentais que compõem o bloco 1. Então são essas 6 unidades experimentais, uma de cada tratamento. Para o bloco 1, 6,1 mais 7,8 mais 11,4 mais 8,4 mais 9,1 mais 10,8 dá um total aí de 53,6. Dessa forma nós obtemos aí o y.k para cada um dos blocos, então onde K se refere aos blocos, teremos aí os 4 somatórios dos blocos, aí, o y ponto 1, ponto 2, ponto 3 e ponto 4. E da mesma forma nós calculamos o somatório de todas as unidades experimentais, que chega a um total aí de 223,6. Esse total de 223,6 é a soma das 24 unidades experimentais, ou da mesma forma a gente consegue chegar nesse resultado somando a soma dos blocos, nos 4 blocos, ou a soma dos tratamentos, a soma dos 6 tratamentos, que dá o mesmo resultado, aí, o nosso y ponto. Uma vez montada a tabela 1 com os totais dos tratamentos e dos blocos, precisamos montar a tabela 2 com os totais dos tratamentos e também o total dos efeitos principais, dos fatores principais para cada um dos seus níveis. Então nós temos aí a tabela 2, onde é uma tabela de dupla entrada, onde em um dos sentidos, o sentido das colunas, vai receber os níveis de um fator, e no outro sentido da tabela, o sentido das linhas, vai receber os níveis do fator D, do segundo fator. Então nós temos aí no corpo dessa tabela os mesmos valores dos totais dos tratamentos. Total do tratamento com o primeiro nível do fator A e o primeiro nível do fator D. Nós encontramos na tabela 1 o valor de 32,9, então esse valor é repetido aqui. Da mesma forma, o A1D2, 28,4, A1D3, 44,5 e para a segunda cultivar, A2D1, 32,5, A2D2 44,9 e A2D3 40,4. Depois desses valores organizados nessa tabela, a gente consegue fazer o somatório dos efeitos principais de cada um dos níveis
dos fatores. Então, o somatório geral para o nível 1 do fator A, ou seja, para a primeira cultivar, nós temos aí o somatório de 32,9 mais 28,4 mais 44,5 dá um total de 105,8. Então a gente encontrou o y e ponto, ou seja, o y1 ponto, somatório do primeiro nível do fator A para todas as repetições e todos os níveis do outro fator. Da mesma forma, o segundo nível do fator A, o A2, nós somamos 32,5 mais 44,9 mais 40,4, encontrando aí o valor de 117,8. Da mesma forma que a gente somou os efeitos principais para os níveis do fator A, nós façamos para os níveis do fator D, somando 32,9 mais 32,5, encontramos aí o valor de 65,4, que é o nosso y.1 ponto, ou seja, o somatório para o nível 1 do fator D, para todas as repetições e todos os níveis do fator A. Da mesma forma, soma todos os valores para o nível 2 do fator D e para o nível 3 do fator D, encontrando os valores aí 73,3 e 84,9. Voltamos a encontrar o valor de y ponto, que é o somatório de todas as somas de tratamentos, né? Soma dos 6 tratamentos, dos somatórios dos 6 tratamentos, dá 223,6, e pode ser confirmado também somando aí o somatório dos níveis do fator A, que é o y1 ponto e y2 ponto, somando 105,8 mais 117,8, vamos encontrar aí o valor de 223,6. Da mesma forma, somando os níveis, somatório dos níveis do fator D, somando D1, D2 e D3, que é 65,4 mais 73,3 mais 84,9, vai encontrar o mesmo valor de 223,6. Da mesma forma que nós montamos a tabela A2 com os totais dos tratamentos e totais dos efeitos principais, nós montamos a tabela 3, porém agora a tabela de médias, com as médias dos tratamentos e a média dos efeitos principais. Então a média do tratamento A1D1, por exemplo, nada mais é do que o somatório do tratamento 1 dividido pelo número de repetições. Tranquilo? E assim para cada um dos tratamentos. Fazendo a média para cada um dos níveis de cada um dos fatores, basta calcular a média, por exemplo, para o nível 1 do fator A, somando 8,2250 mais 7,1 mais 11,1250, soma e divide por 3, ou seja, calcula a média, vai ter aí a média do nível 1 do fator A. Da mesma forma, calculando a média do A2, 8,125 mais 11,2250 mais 10,1, divide por 3, vai ter a média do segundo nível do fator A. Da mesma forma, a média entre 8,2250 e 8,1250, nós vamos ter aí a média do nível 1 do fator D. E para cada um dos demais níveis do fator D, da mesma forma. Fazendo a média de todas as médias dos tratamentos, nós vamos ter a média geral, y barra, ponto, que dá um total de 9,3167, a média geral do experimento, certo? Da mesma forma, essa média geral pode ser obtida aí fazendo a média entre as médias dos níveis de cada um dos fatores, seja do fator A, a média entre 8,8167 e 9,8167 vai dar a mesma média geral. E a média entre as médias dos níveis do fator D, 8,1750, 9,1625 e 10,6125, a média desses três também vai dar a mesma média geral. Feito isso, montadas as tabelas, agora nós precisamos montar o quadro da análise de variância. Então vamos lá. Primeira coluna a ser preenchida no quadro de análise de variância são os graus de liberdade para cada uma das fontes de variação ou causas de variação no nosso quadro da análise de variância. Então, o primeiro grau de liberdade a nós encontrarmos é o grau de liberdade de bloco. A liberdade de bloco nada mais é do que o número de blocos menos 1. Então, nós temos nesse exemplo o número de blocos igual a 4, portanto, o grau de liberdade vai ser igual a 3. Mais uma vez, o próximo fator, grau de liberdade do fator A, o número de níveis que tem esse fator são 2, portanto, o grau de liberdade de 2 menos 1 igual a 1. Já para o fator D, 3 níveis no fator D, portanto, o grau de liberdade é 3 menos 1 igual a 2. Para a interação entre os fatores A e D, nós temos que a multiplicação dos graus de liberdade desses fatores
individualmente. Então, o grau de liberdade do fator A é 1, do fator D é 2, 2 vezes 1, 2 é o grau de liberdade da interação também. O grau de liberdade do erro nós podemos fazer por diferença do total menos os demais. Qual que é o grau de liberdade total, então? O grau de liberdade total é o total de unidades experimentais menos uma. Então, nós temos 2 níveis no fator A, 3 níveis no fator D e 4 blocos. 2 vezes 3, 6, 6 vezes 4, 24 unidades experimentais. 24 unidades experimentais menos uma dá um total de 23 graus de liberdade, o grau de liberdade total. 23 menos grau de liberdade de bloco, menos grau de liberdade de fator A, menos grau de liberdade da interação, sobra então para grau de liberdade do erro, 15 graus de liberdade. Então, a soma de quadrado total nada mais é do que o somatório de y e jk elevado ao quadrado menos y ponto ao quadrado dividido por i vezes j vezes k, certo? Então vamos ver cada um desses elementos da nossa soma de quadrado total. O que é essa parte? Então vamos começar por essa primeira parte, que é o somatório de y e jk ao quadrado. Nada mais é do que cada uma das nossas valores da nossa variável y em cada uma das nossas parcelas, ou seja, o valor de cada uma das unidades experimentais elevado ao quadrado e somado. Então, esse primeiro valor para a nossa soma de quadrado total nada mais é do que o primeiro valor 6,1 ao quadrado, mais o segundo valor 8,0 ao quadrado, mais o terceiro valor 9,2 ao quadrado, mais aqui a gente vai fazendo até o nosso último valor, na nossa última parcela, elevado ao quadrado e somado. Esse valor é 10,4 ao quadrado, certo? Então essa soma de quadrados vai dar a nossa primeira parte da nossa expressão da soma de quadrado total, menos essa segunda parte que a gente dá um nome para ela, que a gente chama de fator de correção. O que é esse fator de correção? Esse fator de correção nada mais é do que o somatório geral, y somatório geral de todas as unidades experimentais, elevado ao quadrado, dividido pelo número de unidades experimentais. Então, o nosso fator de correção, eu vou pegar o valor da soma de todas as unidades experimentais, que é 223,6, 223,6 elevado ao quadrado, dividido por i, que vale 2, vezes j, que vale 3, vezes k, que é o número de repetições, número de blocos, que vale 4, certo? E o resultado do nosso fator de correção vai dar um valor de 2083,2067. 4 casas decimais está suficiente para a nossa precisão. Então, eu vou resolver essa primeira parte do fator de correção, os quadrados das unidades experimentais, os quadrados somadas, menos o nosso valor de 2083,2067. Essa primeira parte da expressão da soma de quadrado total vai dar um total de 2166,96. Menos o fator de correção, que é 2083,2067. O resultado, então, da nossa soma de quadrado total vai ficar igual a 83,7533. Então, essa é a variação total presente no experimento. E essa variação total, ela vai se dividir em soma de quadrado de bloco, soma de quadrado do fator A, soma de quadrado do fator D e soma de quadrado de interação e também soma de quadrado de erro. Então, essa é a variação total do experimento
é a soma de quadrado total. Então vamos à próxima soma de quadrados a ser calculada, a soma de quadrado de blocos. Então o que é a soma de quadrado de blocos? É o somatório de y ponto k ao quadrado dividido por i vezes j, menos o fator de correção. O que é y ponto k? Lá na tabela 1 nós temos os somatórios de cada um dos blocos, ou seja, o somatório de todas as unidades experimentais que recebem, que estão alocadas em cada um dos blocos. E na tabela 1 a gente vê que essa soma de todas as unidades experimentais do primeiro bloco é 53,6. 53,6 elevado ao quadrado, mais a soma do segundo bloco, que é 51,4. 51,4 ao quadrado, mais o terceiro bloco, 59,2 elevado ao quadrado, e do último bloco, 59,4. 59,4 ao quadrado. Isso tudo dividido por 2 vezes 3. 2 vezes 3, menos o fator de correção, que a gente já viu que dá um total de 2083,2067. Esse numerador da soma de quadrado de bloco, na primeira parte, elevando ao quadrado e somando cada um dos valores da soma dos blocos, vai dar um total de 2091,32. Já dividido por 6, 2091,32. É a soma da soma dos blocos ao quadrado, dividido por 6. Já vai dar 2091,32. Menos 2083,2067, que é o fator de correção, e essa subtração vai dar um resultado aí de 8,1133. Tranquilo? E essa é a soma de quadrado de blocos. Então vamos à próxima soma de quadrados, do primeiro fator em estudo, que é o fator A. O que é a soma de quadrado do fator A? Somatório de yi, que é o índice do fator A, ponto ao quadrado, dividido por jk, menos o fator de correção. Bom, aonde que a gente vai encontrar o yi ponto? Lá na tabela 2, tabela que nós temos os totais dos tratamentos e totais dos efeitos principais, fator A e fator D, nós vamos encontrar o y ponto. O que é? O somatório de cada um dos níveis do fator A. Então nós vamos lá na tabela 2 e nós vamos encontrar que o somatório do nível 1 do fator A é 105,8. Então 105,8 ao quadrado, eleva ao quadrado e soma 1 do próximo nível do fator A, que é 117,8. Elevado ao quadrado, dividido isso tudo por jk. J vale 3, k vale 4. 3 vezes 4 é o nosso denominador. Menos o fator de correção, que nós já encontramos aqui o resultado 2083,2067. Tranquilo? E o resultado desse soma de quadrado de A, nós vamos ter, elevando ao quadrado, somando e dividindo por 12, nós vamos encontrar o resultado de 2089,2067. Então, 2089,2067. É isso? Menos o fator de correção, que é 2083,2067. Isso vai dar igual a soma de quadrado de A, que vai dar igual a 6,00. Então temos aí soma de quadrado do fator A. Vamos então à próxima soma de quadrado do fator D. Somatório de y ponto j, j é o índice do fator D, ponto elevado ao quadrado dividido por i vezes k, menos o fator de correção. Onde que eu encontro y ponto j ponto? Lá na tabela 2, o somatório dos níveis do fator D, nós vamos encontrar que são os valores do y ponto j ponto. Quais são esses valores? Primeiro nível do fator D, nós temos que ele vale, somado para todos os níveis do fator A e todas as repetições, total de 65,4. Então 65,4
ao quadrado, mais o segundo nível do fator D, somatório dele 73,3 ao quadrado, mais o terceiro nível, que é 84,9 elevado ao quadrado, dividido por I, 2K4, menos o fator de correção, 2083,2067. Essa primeira parte da soma de quadrado do fator D vai nos dar um valor, elevando ao quadrado, somando, dividindo por 2 vezes 4, 8, vai nos dar um total de 2.107 com 21,75. 2.107, 25,75. Menos 2.083,2067. A soma de quadrados do fator D vai dar um total de 24,0508. 24,0508. Então, está aí a soma de quadrado do fator D. Vamos então para a próxima soma de quadrado da interação, o fator A com o fator D. O que é a soma de quadrado da interação A com D? Somatório dy e j ponto. Vejam, o índice do fator A e o índice do fator D, os dois fatores que estão interagindo, elevado ao quadrado e dividido por k, menos o fator de correção, menos a soma de quadrado dos dois fatores que estão interagindo. Então, menos soma de quadrado do fator A, menos soma de quadrado do fator D. Tranquilo? Esse detalhe na soma de quadrado da interação, que além de descontar a soma de quadrado do fator de correção, descontamos também a soma de quadrado dos dois fatores que estão interagindo, tanto o fator A quanto o fator D. Então, vamos buscar esses valores. Y e J ponto. Onde que eu encontro esses valores? Eu encontro tanto na tabela A, o Y e J ponto, somatório dos tratamentos, como também no corpo da tabela 2, onde nós temos a soma dos tratamentos. Então, eu vou buscar na minha tabela 1 ou na tabela 2 esses valores, que a soma do primeiro tratamento, que recebeu o nível 1 do fator A e o nível 1 do fator D, essa é a soma de todas as repetições desse tratamento, deu o valor de 32,9. Então, 32,9 ao quadrado, mais o segundo tratamento, 28,4 ao quadrado, mais a soma de todos os tratamentos elevado ao quadrado até o último, que vale 40,4 ao quadrado. Isso dividido por k vale 4. Menos o fator de correção, 20,83,2067, menos, vou continuar aqui, menos soma de quadrado de A, nós já calculamos, soma de quadrado de A deu 6,00, menos a soma de quadrado de D, que nós encontramos o valor de 24,0508. 24,0508. Dessa forma, nós vamos encontrar, elevando ao quadrado e somando o somatório dos tratamentos, dividindo por 4, nós vamos encontrar o valor de 2.143,41 menos 2083,2067 menos 6,0 menos 24,0508. O resultado dessa subtração vai nos dar aí 30,1525. 30,1525. Está aí a soma de quadrado da interação do fator A com o fator D. Próxima soma de quadrado do erro. Muito bem. Soma de quadrado do erro, a forma mais prática de encontrarmos é por diferença, onde a gente pega a soma de quadrado total menos todas as demais somas de quadrados calculadas. Soma de quadrado de bloco menos soma de quadrado do fator A menos a soma de quadrado do fator D
menos a soma de quadrado da interação dos fatores AD. Então vamos buscar a nossa soma de quadrado do erro. É a soma de quadrado total, que nós encontramos um total de 83,75, 33, correto? Menos a soma de quadrado de bloco, que deu 8,1133, menos a soma de quadrado de A, que nós encontramos o valor de 6,0, menos a soma de quadrado de D, que nós encontramos aqui 24,0508, menos a soma de quadrado da interação, que nós encontramos 30,1525. Dessa forma, nós encontramos por diferença a soma de quadrado de erro, que vai dar um valor de 15,4367. 15,4367, a nossa soma de quadrado de erro. Dessa forma, a gente consegue encontrar a soma de quadrados de cada uma das fontes de variação do nosso modelo matemático. Feito isso, calculadas as somas de quadrado, agora podemos completar o nosso quadro da análise de variância, encontrando primeiramente os quadrados médios, que nada mais é do que a razão entre a soma de quadrados e os seus graus de liberdade. Por exemplo, para a soma de quadrado de bloco, dividido pelo seu grau de liberdade de bloco, nós vamos encontrar o quadrado médio de bloco, que é 8,1133 dividido por 3, vai nos dar o resultado do quadrado médio de bloco, que é 2,7044. Da mesma forma, calculando os demais quadrados médios, quadrado médio do fator A nada mais é do que a soma de quadrado do fator A, que foi 6, dividido pelo seu grau de liberdade, que é 1, também dá 6. Já o quadrado médio para o fator D, dividindo a sua soma de quadrados, que foi 24,0508, dividido por 2, que é o seu grau de liberdade, nos dá 12,0254. Da mesma forma, para a interação, dividindo a sua soma de quadrado, que foi 30,1525, pelo seu grau de liberdade, que também é 2, nos dá um quadrado médio de interação de 15,0763. Para o quadrado médio do erro, nós temos que a sua soma de quadrados foi 15,4367, dividido pelos seus graus de liberdade, que é igual a 15, nos dá um valor de quadrado médio de erro de 1,0291. E esse valor de quadrado médio do erro é uma estimativa da variabilidade experimental. Quadrado médio do erro, uma estimativa de variância experimental, que para esse experimento foi de 1,0291. Calculados os quadrados médios, agora nós passamos à fase de testes de hipótese do quadro da análise de variância, que são os testes F da análise de variância. Para encontrar a estatística do teste F para cada uma das fontes de variação, utilizamos os quadrados médios calculados anteriormente. Para encontrar o F calculado para a fonte de variação de blocos, dividimos o quadrado médio de bloco pelo quadrado médio do erro. O quadrado médio do bloco é 2,7044, dividido pelo quadrado médio do erro, que é 1,0291, encontramos então o valor do F calculado de bloco, que é 2,63. Da mesma forma, para encontrar o F calculado para a fonte de variação fator A, nós pegamos o seu quadrado médio de erro, que é 6, dividindo pelo quadrado médio de erro, que é 1,0291, encontramos então o F calculado da fonte de variação A, 5,83. Para a fonte de variação D, da mesma maneira, dividindo o quadrado médio do fator D pelo quadrado médio do erro, quadrado médio do fator D, 12,0254, dividido por 1,0291, que é o quadrado médio do erro, encontramos então 11,69 como valor da estatística F calculado para a fonte de variação fator D. Da mesma forma, para a interação entre os fatores, o seu quadrado médio da interação foi de 15,0763, divide pelo quadrado médio do erro, que é 1,0291, encontramos então 14,65 como estatística calculada do teste F para a interação fator A, fator D.
Encontrado então os valores da estatística F calculado, vamos à estatística tabelada para a distribuição F. Então, para completar o teste de hipótese para as fontes de variação, bloco, fator A, fator D e interação entre os fatores, precisamos encontrar a estatística tabelada com base no nível de significância de 5% estabelecido no exercício, que é o mais comum na nossa área agronômica, e também dos graus de liberdade do fator e grau de liberdade do erro. Então, por exemplo, para a fonte de variação bloco, nós temos grau de liberdade de bloco 3 e grau de liberdade do erro 15. Então, nós vamos na tabela F, 5%, e procuramos no grau de liberdade do numerador 3, que é o grau de liberdade de bloco, e 15 para o grau de liberdade do denominador, que é o grau de liberdade do erro. E aí na tabela nós encontramos o valor de 3,29. Da mesma forma, para o fator A, grau de liberdade do fator A é 1, grau de liberdade do erro é 15. Na tabela, 1 grau de liberdade no numerador, 15 no denominador, encontramos 4,54. Para o fator D, 2 graus de liberdade no numerador, que é o grau de liberdade do fator D, 15 graus de liberdade do erro, que é o denominador, encontramos o valor de 3,68 na tabela F. Da mesma forma, para a interação, que vão se repetir os graus de liberdade 2 e 15, o valor será igual a 3,68. Encontrado então os valores de F calculado e F tabelado, podemos fazer a conclusão de cada uma das fontes de variação quanto ao seu efeito, se é significativo ou não significativo. Começando pelo efeito de bloco, podemos observar que a estatística F calculado para a fonte de variação bloco é 2,63, que é menor que o valor da estatística tabelada, 3,29, portanto, esse teste de hipótese é não significativo, ou seja, nós aceitamos a hipótese H0 de que o efeito de bloco é aleatório, é o acaso. Já para o fator A, nós temos que a fonte de variação A, a estatística calculada do teste F foi 5,83, é maior que a estatística tabelada, 4,54, portanto, há um efeito significativo da fonte de variação fator A. Já o fator D, 11,69 a estatística calculada e 3,68 a estatística tabelada, portanto, efeito significativo do teste F também. Para a interação, que é o mais importante nesse momento, a estatística calculada foi de 14,65, que é maior que a estatística tabelada 3,68, portanto significativo também. Como a interação é significativa, os fatores sendo os dois qualitativos, interação significativa. Então, nós temos como possibilidade de análise complementar o desdobramento da interação de um fator dentro do outro, ou dos níveis de um fator dentro de cada um dos níveis do outro fator. Então, como são fatores qualitativos, nós podemos fazer por meio de teste de médias, comparando os níveis do fator A para cada um dos níveis do fator D, ou o inverso, os níveis do fator D sendo comparados em cada um dos níveis do fator A. Após a montagem do quadro da análise de variância e a realização dos testes de hipótese para cada um dos efeitos, procedemos então à análise complementar de acordo com a significância dos testes de hipótese e com as características dos efeitos. Portanto, nesse exemplo nós tivemos interação entre os fatores significativa, precisamos então fazer um teste de análise complementar para verificar a significância, as diferenças entre os tratamentos. Como tem interação significativa, vamos fazer o desdobramento do fator A dentro de cada um dos níveis do fator D e posteriormente o inverso, os níveis do fator D comparados em cada um dos níveis do fator A. Então, comparando os níveis do fator A dentro de cada um dos níveis do fator D, nós temos fator A dentro A/DJ, ou seja, os níveis do fator A sendo comparados em cada um dos níveis do fator D. Então, primeiro, para o primeiro nível do fator D, o D1, ou seja, o primeiro tipo de adubo, nós vamos comparar então as cultivares de milho. Para isso, comparar pelo teste de Tukey, vamos encontrar o valor do delta do teste Tukey, que é dado pelo valor tabelado da amplitude total estudentizada com o nível alfa de significância e o número de níveis que tem o fator que está sendo comparado, que é o fator A, que tem
2 níveis e grau de liberdade do erro. Esse valor tabelado multiplicado pela raiz do quadrado médio do erro, que nós obtemos no quadro da análise de variância, dividido por K. Quanto que dá então esse valor do delta? Esse valor tabelado, 5% na tabela da amplitude total estudentizada, tabela do teste TUC, para 2 níveis do fator A e 15 graus de liberdade. Esse valor na tabela nós encontramos 3,01. Multiplicando esse 3,01 pela raiz do quadrado médio do erro, raiz do quadrado médio do erro, nós encontramos 1,0291. 1,0291 dividido por K, que é 4. Então esse valor do delta, que na tabela está o valor de 13,01, multiplicado por 0,51, que é a raiz de 1,0291, dividido por 4, isso dá 0,51. Multiplicando isso aqui, o nosso valor do delta vai ser de 1,53. Então, esse é o valor do delta que nos possibilita comparar as médias do fator A dentro de cada um dos níveis do fator D. Dentro do primeiro nível do fator D, primeiro tipo de adubo, a média da cultivar 1 foi de 8,23. Já a cultivar 2 teve uma média de 8,13. Fazendo então a diferença entre essas duas médias, 8,23 menos 8,13, dá uma diferença de 0,1, que é menor do que nossa diferença mínima significativa, o nosso valor de delta. Portanto, elas não diferem estatisticamente, elas recebem letras iguais para representar. Dentro do segundo nível do fator D, ou seja, o segundo tipo de adubo, nas nossas cultivares, montamos a tabela e nós verificamos que a cultivar 2 ela teve uma média de 11,23. Já a cultivar 1 teve um valor de média de 7,1. Fazendo a diferença entre essas duas, a média dessas duas cultivares, dentro do segundo tipo de adubo, a gente verifica que essa diferença é de 4,13. Que essa diferença é maior do que a diferença mínima significativa, que é o nosso valor do delta. Portanto, elas diferem estatisticamente. Para representar, a gente coloca letras diferentes no nosso teste de hipótese. Da mesma forma, nós procedemos para o próximo nível do fator D. Para o terceiro tipo de adubo, terceiro nível do fator D, nós temos que a nossa cultivar 1 teve uma média de 11,13 e a cultivar 2 teve uma média de 10,10. Fazendo essa diferença de 11,13 e 10,1, nós temos uma diferença de 1,03. Essa diferença é menor do que o delta, portanto, elas não diferem estatisticamente, recebem letras iguais para representar. Dessa forma, nós comparamos os níveis do fator A dentro de cada um dos níveis do fator D. Da mesma forma, para fazer o cálculo inverso do nosso teste TUC, fazendo os níveis, comparando os níveis do fator D dentro de cada um dos níveis do fator A, nós utilizamos essa equação em que nós temos o valor da estatística tabelada do teste TUC, amplitude total estudentizada, em função do número de níveis que tem o fator que está sendo comparado e grau de liberdade do erro, vezes raiz do quadrado médio do erro, dividido pelo número de repetições. Aqui nós temos 3 níveis do fator D e 15 graus de liberdade do erro. Esse valor tabelado dá um valor de 3,67 vezes raiz do quadrado médio do erro dividido por 4 dá um valor de 0,51. Multiplicando 3,67 vezes 0,51, nós temos um valor de 1,86. E esse é o valor do delta para comparar os níveis do fator D em cada uma das cultivares de milho, ou seja, comparar os tipos de adubo para cada uma das cultivares. Então, fazendo para o A1, ou seja, a primeira cultivar, nós vamos comparar os tipos de adubo. Então, aqui nós temos adubo,
para a primeira cultivar de milho e a sua média. O adubo 3 teve a maior média, 11,125. A segunda maior média foi do adubo 1, 8,225. E do adubo 2 teve uma média de 7,1. Comparando essas médias, nós temos que a diferença do adubo 3 para o adubo 2, 11,125 menos 7,1, essa diferença é maior do que o nosso delta, portanto elas recebem letras diferentes. O adubo 3, quando comparado com o adubo 1, essa diferença de 11,125 menos 8,225, essa diferença também é maior do que o nosso delta, portanto também são diferentes significativamente. Então nós temos letra A para o primeiro tipo de adubo e ele difere dos demais. Comparando o adubo 1 com o adubo 2, nós temos que essa diferença, 8,225 menos 7,1, essa diferença é menor do que nossa delta, nossa diferença mínima para ser significativa. Portanto, eles não diferem estatisticamente e recebem letras iguais. Então, o melhor adubo para essa cultivar de milho é o adubo 3, que difere estatisticamente dos demais. Fazendo para a segunda cultivar, a comparação dos adubos. Então, para a segunda cultivar, vamos encontrar então os nossos médios. Então, o adubo com a maior média foi o adubo 2, que teve uma média de 11,225. Já a segunda maior média foi do adubo 3, com uma média de 10,1. E o adubo 1, com a menor média, 8,125. E aí, fazendo as diferenças entre as médias, maior média menos a menor média, 11,225 menos 8,125, essa diferença é maior que o delta, portanto eles diferem estatisticamente. Comparando o adubo 2 com o adubo 3, 11,225 menos 10,1, essa diferença é menor do que o nosso valor do delta, portanto não diferem estatisticamente, recebendo, portanto, letras iguais para representar isso. Comparando o adubo 3 com o adubo 1, nós verificamos que 10,1 menos 8,125, essa diferença ela é maior que o nosso delta, então vão receber letras diferentes. Então, nós temos aí que para essa cultivar de milho, tanto o adubo 2 quanto o adubo 3, eles não diferem estatisticamente. E o adubo 1, ele é o menos recomendado para essa cultivar.